E aí, gente, tudo bem? Então, hoje a Brandão Imóveis veio fazer aqui o primeiro podcast. E vai ser para falar do assunto sobre descomplicando o imposto de renda para você conquistar a casa própria, você é autônomo. Então, a gente veio aqui para poder falar com você que é barbeiro, cabeleireiro, manicure, todos os profissionais autônomos, mototaxista, cuidadora, diarista, os blogueiros e todas as pessoas que vêm nesse trabalho autônomo e muitas vezes chegam na imobiliária e dizem assim, mas eu não tenho renda, eu não tenho como comprovar minha renda. E você tem sim. E nossa equipe está toda preparada para poder orientar vocês. E a partir desse podcast, eu acredito que de verdade vocês venham aqui descomplicar mesmo todas as dúvidas de vocês. E para a gente poder dar continuidade aqui nesse podcast e mostrar a realidade da conquista do autônomo através do imposto de renda, eu convidei o Marcelo, que é o nosso blogueiro de Magé, que conquistou a casa própria com a gente. E eu tô muito feliz lá, né? E deu tudo muito certo. Então ele, como autônomo, ele conquistou e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a conquista, sobre o passo a passo dele aí para vocês também entenderem. E aí, Marcelo, obrigado por ter aceitado o convite. Eu me senti muito honrado. Para mim foi um grande prazer, porque assim, a sua conquista, ela atingiu muitas pessoas. Muitas pessoas viram em você, Marcelo, que conseguem também conquistar, né? Porque as pessoas, às vezes, elas se sentem limitadas, elas se sentem que não vão conseguir alcançar por às vezes não ser um funcionário público, não ser um profissional CLT. Às vezes as pessoas não conseguem ver a grandiosidade que tem sim um profissional autônomo. Então, quando eu, procurei a Brandão, ou fui achado pela Brandão, eu não sei o que aconteceu, foi uma história muito linda. Eu achava que eu não tinha possibilidade de comprar minha casa. Você lembra disso? Lembro. A gente tava vindo, o mundo vindo de uma pandemia, e eu tinha milhões de dúvidas e um sonho. E nesse caminho apareceu a Valéria. Eu tava passando na porta da minha casa, eu falei, oi, vou te falar, eu tô amando seus vídeos, quero te dar um parabéns pelos seus vídeos, quero fazer uns vídeos pra imobiliária. Verdade, eu queria realmente falar com você falou isso pra mim. Aí eu falei, eu também queria falar com você, porque o interessante é que um dia antes eu tinha comentado assim, por que a gente não tenta, comentei com a minha esposa, por que a gente não tenta ver essa questão de comprar uma casa? Será que a gente pode? Falei, na minha cabeça, eu pensei assim, impossível, do jeito que as coisas estão. Só que eu tinha a cabeça muito limitada com relação à minha parte financeira. Não sabia das possibilidades mil de um financiamento. E foi quando no dia seguinte eu encontro a Valéria. Valéria disse que queria falar comigo e eu falo, eu também queria falar com você. E a gente não se conhecia. Ela só tinha me visto nos vídeos, eu tinha visto ela nos vídeos da Brandão. Diga-se de passagem, uma excelente influenciadora de imobiliária. Eu pego inspirações, vou me inspirando no Marcelo e aí vai acontecendo. Eu lembro, Valéria, que naquele momento eu tava assim, qual era a minha atual, eu sou muito público, então eu vou falar tudo. Eu tava vindo de uma pandemia, com dívidas, eu tava com algumas dívidas no meu nome. Sim. Então, isso já me deixou muito nervoso. Eu já tinha me tornado influenciador, mas eu ainda tinha dívidas da época que eu não era influenciador, que tava lá, como o brasileiro fala, o pé na lama. A gente acontece, A pandemia veio e foi muito difícil pra todo mundo. E aí, a minha primeira pergunta foi, Valéria, eu consigo fazer isso? Ela falou, Marcelo, a gente trabalha em cima dessa de regularizar o seu nome. E foi aí que eu comecei, Porque é exatamente assim que acontece. Muitos clientes acham que por ser autônomo, que por estar com restrição no nome, que isso vai ser muito impossível, que é uma coisa muito impossível de acontecer. E acham também que o financiamento bancário é um bicho de 7 cabeças. E não é dessa forma. É verdade. E não é dessa forma. É importante estar sem restrição no SPC e Serasa? Mas você tem vários caminhos de poder estar negociando essa restrição e deixando o seu nome apto para poder conquistar. Exatamente, eu lembro que foi até impressionou bastante a gente, para vocês verem as possibilidades. Eu lembro que eu comecei a negociar, com 48 horas eu tinha negociado todas. E aí também a gente precisa entender o seguinte... o cliente também precisa dar os passos dele, a caminhada tem que ser junto. Não adianta a gente também
oferecer, mostrar todas as possibilidades da conquista, mas o cliente também, mas eu devo a um lugar e não tenho contato. Não, a gente vai precisar fazer o contato com as empresas, a gente vai tentar buscar essa negociação, a gente precisa que de verdade o cliente mostre as possibilidades que ele tem de poder também arrumar a casa. Eu lembro que nessa época eu tive que ir lá no centro do Rio, porque a minha agência, quando eu tinha fundado a conta, era lá. E aí, tipo assim, já não estava mais lá. Eu fui meio que à toa. Mas assim, me deram todo o caminho. E eu lembro que o que me impressionou, no meu caso, pode ser que eu esteja errado, Valéria, pode ser que eu seja uma exceção. Mas tipo assim, por exemplo, eu paguei as coisas que eu tinha. As parcelas, não foram a dívida inteira, tá? Às vezes você tem uma dívida alta, parcelou em 42 vezes. E aí foi lá e pagou a primeira, o nome já é. Com 48 horas o nome já, né? Já limpa. Então, isso acontece, mas o importante também é o seguinte: às vezes a gente tem uma dívida com banco, às vezes a gente tem a dívida com cartão de crédito, vocês só não podem. O que é o importante? Qual é o mistério de tudo isso? É você não aceitar aqueles parcelamentos conquistadores, que às vezes vem as cobranças, né? Ou pagamento à vista, tipo com 90% de desconto. Exatamente. Foi exatamente o que eu fiz. Eu falei, eu quero o valor da dívida integral, eu não quero desconto. Quero pagar parcelinhas pequenas, parcelinhas super pequenas, menos de R$200 do que eu devia. E aí, só que, tipo assim, numa sexta-feira a gente simulou, tipo assim, foram dias de diferença. E eu não sei se eu tive a sorte ou se isso é comum de acontecer. Na verdade, não foi sorte. Você buscou e você só foi rápido, porque você também foi rápido fazer suas negociações. Entendi. Né? Acontece rápido, acontece no teu tempo. Ainda tô tirando dúvidas ao vivo, vocês estão vendo? E pode ser sua dúvida que tá em casa. E geralmente é a dúvida da maioria das pessoas, Marcelo, que meu nome demorou 30 dias pra sair, mas demorou 30 dias porque você também demorou 30 dias pra poder ir buscar a solução. Então, assim, voltando aqui, é muito importante a gente poder ressaltar isso. Não aceitem esses descontos mirabolantes que às vezes as empresas dão, porque você vai sair do SPC e Serasa, mas você vai ficar marcado dentro do Bacen. E o que o banco vai te marcar? Como você fosse um cliente de risco. Então o banco não vai te emprestar. Você vai estar com o nome limpo. E muitas vezes não vai entender, Valéria, mas o meu nome tá limpo, por que não aprovou? Porque lá dentro do Bacen você ficou marcado como um cliente de risco. Então é exatamente isso que a gente dá todas as orientações. Por isso, é muito importante que vocês venham até a imobiliária, fazer uma simulação, a gente entender a sua história para a gente poder te dar realmente o caminho que você precisa trilhar. Porque cada cliente tem uma história, entendeu, Marcelo? Exatamente. Às vezes o cliente ele deve lojas do bairro. Então, nesses locais, você pode aceitar o desconto. Exatamente. Mas agora, com banco cartão, né? Não pode. Exatamente. Eu segui essa instrução da Valéria. Seguiu mesmo. Segui rapidinho, o nome saiu assim com as 48 horas que eu tinha pago as primeiras, né? A primeira parcelinha. E aí, quando a gente se viu com o nome regularizado, né? A gente começou a ver os imóveis. E como eu não sou nada fácil, inventei de escolher um imóvel que não estava pronto. E aí a gente teve uma aprovação do Marcelo, mas a gente teve que... Porque eu entendi que ele queria muito realizar naquele momento. Mas acabou que os imóveis que estavam prontos não eram o local, ou não era a forma que ele sonhava, né? Porque ele já tinha uma casa, dentro dele, uma casa toda planejada. Nem eu sabia, mas ele sabia disso. Eu sabia. Aí eu falei, Marcelo, eu tenho uma casa aqui que a localização dela é muito boa, é até próximo da casa que você tá morando. E como você anda muito, chega tarde, eu acho que a localização dela é incrível e acho que você vai gostar. Só que ela ainda tá em construção. E aí, quando a gente levou lá... Eu entrei na casa e falei, Marcelo. É essa. E ela tava no tijolo ainda. Tava no tijolo. Quem entrar no meu Instagram, tem 2 vídeos que mostram o antes da casa todinho e o depois. Tem vídeos que mostram a evolução de eu visitando a obra de uma casa que, tipo assim, ainda não era minha no papel. Eu não era responsável pela construção, porque o passo a passo é você achar uma casa pronta e financiar essa casa. Sim. Os clientes, não é de costume os clientes irem até uma obra que não é sua, né?
Ou que também não esteja apta para poder conquistar naquele momento, Exatamente. né? É muito difícil, assim, acontece muito, sabe como, Marcelo? Ah, minha mãe mora nessa rua, minha sogra mora nessa rua, eu vi que você tá com uma construção, eu quero reservar esse imóvel. Então, às vezes, quando já tem um vínculo com a rua ou um vínculo com a situação, isso acontece. Mas assim, do nada, eu quero uma casa, então as pessoas vão querer ir para casa que já tá pronta. Exatamente. E que vai ser uma conquista mais imediata. E aí eu visitava a obra, ia lá... Quase que diariamente. Ia lá, olhava os pedreiros, fazia amizade com os pedreiros. Falava, que isso aqui vai ser assim, isso aqui vai ser... Coitado, gente. Mas aí sim, eu dei uma certa paz, porque a obra, de certa forma, não era minha. Depois que passou a ser a casa, a ser minha. E aí, nesse meio período, a casa ficou pronta, né? Pronta. E aí era hora de fazer uma simulação que alcançasse o valor daquela casa. Na verdade, né? A gente já tinha feito, e aí a gente precisou aguardar a casa ficar pronta, e a gente fez uma nova avaliação. É isso mesmo. A gente fez uma nova avaliação para chegar no valor daquele imóvel, né? Porque a minha avaliação antiga, ela tinha chego no valor dos outros imóveis, que eu não tinha, que não era o meu sonho ainda. E a Brandão, ela me abriu assim... opções. Ela falou assim, não, a gente vai procurar até a gente achar. Nem que a sua casa ainda esteja no alicerce. É verdade, porque assim, a gente passa muito pro cliente o seguinte, pro comprador, pra pessoa que tá conquistando. O financiamento, hoje, ele é o melhor caminho para você conseguir conquistar a sua casa. Mas é um pagamento por um bom tempo. Mesmo você tendo todas as possibilidades de amortização, que depois a gente vai fazer um podcast sobre isso também, que é muito importante. Mas mesmo você tendo todas as possibilidades de amortização, de diminuir os juros e pagar em tempo menor, mas você está pagando ali um imóvel que na grande maioria das vezes é o primeiro e único patrimônio da pessoa. Então eu preciso ter esse cuidado. E a pessoa também, ela pensa assim, né? Caramba, eu não tô comprando uma roupa que eu posso trocar daqui a pouco, caso não caiba, né? É uma casa. Então, eu acho que vocês conduzem a gente nesse caminho de escolher muito bem... Porque não é uma coisa que você se arrepende assim do nada, né? Uma casa, não pode. Na verdade, você pode até vender a casa que você comprou. Você não precisa estar com ela quitada para estar vendendo. Mas, assim, é um sonho. A gente vai nessa caminhada todo junto. É muito bom você comprar o que você se apaixona, né? E aí eu me lembro que a gente foi reavaliar, né? Só que, tipo assim, eu autônomo. É aí que a gente chega no cerne da questão, né? Trabalhando como influenciador. Informal, porque eu não tinha MEI. Não tinha ainda, né, Marcelo? Eu não tinha MEI, não tinha carteira assinada em lugar nenhum. A Caroline que tinha um contrato trabalhista. Você tinha movimentação bancária. Tinha movimentação bancária. E foi, na verdade, baseado na movimentação bancária do Marcelo, que a gente fez os cálculos, viu quanto ele apurava de renda e orientou que ele fizesse a declaração de imposto de renda pessoa física. Vou falar também uma coisa muito importante. Marcelo falou agora do MEI. A declaração do MEI, ela é importante, mas ela é importante para poder acrescentar na sua declaração de renda pessoa física. Ela sozinha, ela não pode. Então, o Marcelo, ele compra como pessoa física, ele não compra como pessoa jurídica. Então, ele precisa, ele vai fazer o MEI, ele tem a declaração do MEI, mas dentro do imposto de renda existe um campo que você vai procurar a gente vai te orientar bem direitinho que você que é MEI, você fica até isento das taxas que precisa pagar. Então, dentro desse campo, você vai colocar o teu MEI, a gente vai ver toda a sua apuração toda a apuração da movimentação bancária, e isso contribui muito, porque o que acontece? O imposto de renda pega a renda do autônomo, que está ali como informal, e faz aquela renda ser vista pelo banco de forma formal. Hoje, quando você diz, mas eu sou autônomo, minha renda é informal. Quando você faz a declaração de imposto de renda, isso acaba. A sua renda passa a ser uma renda formalizada perante os bancos. Mesmo que você não seja MEI, mesmo que você não tenha CLT, tudo isso. Sim. E foi exatamente isso que a gente fez, né? E aí, a gente utilizou essa renda
E aí chegou no valor adequado para esse imóvel, foi quando eu quase pulei de felicidade. Vocês sabiam que, tipo assim, a notícia dessa avaliação foi no dia do meu aniversário? Foi mesmo. Foi mesmo. A notícia da avaliação foi no dia do aniversário e o Marcelo teve uma amiga que falou assim, olha, você daqui a 20 dias 60 dias. 60 dias? Você vai assinar. Você vai assinar sua casa. Quando ele conversou com ela, e foi exatamente na data. Na verdade, foi tão impressionante que ela não sabia o que era que eu ia assinar. Então, numa conversa, assim, muito assim, de Deus, ela falou assim, ó, com 60 dias você vai assinar aquele papel daquilo que você tanto espera, que você chegou até a pensar que não ia acontecer. E você chegou a pensar que não ia acontecer, Cheguei Marcelo? a pensar. Mas, quando eu pensava que não ia acontecer, assim, sendo sincero, é porque eu tô na frente dela, não. A Valéria não deixava eu pensar que não ia acontecer. Quantos áudios eu mandei pra Valéria? Você acredita que eu guardo as conversas ainda? Você guarda? Guardo porque, tipo, como uma recordação, sabe? Da dificuldade que, tipo assim... Da dificuldade não, da ansiedade que eu passei até tudo se desenrolar, porque eu tive que esperar ficar pronta, eu tive que ver as questões, né? Eu vou te dizer que os clientes passam muito por isso. Quando a casa já tá prontinha, já tem a engenharia... É mais rapidinho. A gente fecha um contrato com 10 dias. É, muito rápido. E eu vi, o que acontece? Eu indiquei a Brandão pro meu cunhado, eu indiquei a Brandão pro primo, e eu vi todo mundo comprar as suas casas. De uma forma muito rápida. Muito rápida. E tipo assim, comigo, porque tava sendo mais devagar, porque eu escolhi uma casa que não tava pronta. A casa dele tava no tijolo, então ainda dependia de habite, ainda dependia de toda a legalização. Toda. E depende de órgãos que, assim, que tiram a nossa mão, né? A gente não consegue colocar a mão. Que independe da imobiliária. Sim. E vou te dizer que quando acontece do cliente estar nesse mesmo lugar que você, de comprar a casa que ainda não está finalizada, ele entra mesmo num período de ansiedade muito grande, porque ele vê, ué, mas a minha amiga conquistou, mas o fulano conquistou. E por que a minha ainda não? Porque a gente ainda tá passando por todo o processo, né? Aí quando eu achava que ia faltar um documento, que a minha renda não ia ser suficiente, e alguma coisa acontecia, Valéria, Marcelo, já deu certo. Já deu certo. Aí eu ficava assim, não, mas eu tenho certeza que já deu certo. Lembro que eu ficava no telefone. Não, mas eu tenho uma certeza dentro de mim, Valéria, que vai dar tudo certo. Que vai dar tudo. E eu tinha um valor guardado caso a renda não fosse suficiente para a entrada. Só que eu tinha uma fé muito grande, eu gastei o dinheiro. Eu gastei o dinheiro. E aí, no dia do meu aniversário, a Valéria me liga e falando que não ia precisar do valor da entrada. E aí, foi também. O caso do Marcelo também é um caso que ele autônomo comprou e ainda conseguiu financiamento sem entrada. Sem entrada. Então, tipo assim, aquilo me impressionou muito. Porque, assim, se fosse ter que dar entrada, eu não ia dar, porque eu já tinha gasto mesmo. Mas ia dar certo. Ia dar certo. Mas ia dar certo. Ia dar certo. Mas, tipo assim, ainda assim, quando eu ia dar a entrada, não era uma coisa exorbitante, era um valor baixo, era um valor que eu tinha guardado, né? Fazendo ali a poupança. Mas assim, acontece muito de muita gente comprar sem entrada. O meu cunhado comprou sem entrada. O Jefferson comprou sem entrada, que é o meu primo. Muita gente compra sem entrada, né? A gente tem uma menina que comprou com a gente, a Bill. Ela foi indicação do Marcelo. É verdade. A Fabiola. Uhum. E aí, falando da ansiedade, né? E veio agora ela na minha cabeça. Ela me ligava às vezes de meia-noite. Valéria, eu não tô conseguindo dormir. Valéria, e aí, mulher? Ela falava assim, e aí, mulher, eu não tô conseguindo dormir. E agora, e se a casa não for minha? Eu falava, calma que vai dar certo. Você só não pode deixar o teu nome entrar em restrição. Aí, Bill, é pra você, hein? Você só não pode deixar o teu nome entrar em restrição. Que vai dar certo. E assim, e a palavra tem muito poder, né, Marcelo? O desejo tem muito poder, né? Vamos acreditar nisso, porque assim, se a pessoa seguir a caminhada direitinho e a gente buscar mesmo a situação do cliente certinha, não tem como dar errado. Hoje a Caixa Econômica, na verdade, todos os principais bancos, eles fazem o financiamento, mas em especial a Caixa Econômica, com esse programa Minha Casa Minha Vida, ela dá mesmo o acesso à conquista da casa própria. É um sonho muito real. Quando às vezes os clientes botam lá no Instagram, porque o Instagram da imobiliária é eu quem respondo, e botam, é o meu sonho, e eu boto, olha, o seu sonho pode sim virar realidade, porque é realmente um sonho muito real. A gente só precisa seguir umas etapas. Exatamente. Mas é um sonho muito real, e você vê, assim, pessoas que
Eu vou te dizer que nem é escassez de pensamento, não. Na verdade, a pessoa não tem mesmo noção que ela realmente é apta. Ela consegue. Quando eu te procurei, o que eu tinha na minha cabeça? Pode ser o que você tá assistindo esteja pensando. Pra comprar minha casa, eu vou precisar ter pelo menos uns 20 mil de entrada no mínimo. Era o que passava na minha cabeça e passa na cabeça de um monte de gente. Na maioria das pessoas no pensamento. Precisar pensamento. de 20 mil... Vou ter que estar com o nome aí, pelo menos com score altíssimo, sem restrições durante 1 ano. É isso que eu pensei, porque, tipo assim, a gente coloca a compra da casa como algo distante por ser um sonho muito grande. E às vezes a gente vai comprar algumas coisas menores e tem muita burocracia. Eu vou te dizer que tem crediários ou outras coisas que a gente vai abrir que são mais burocráticos do que comprar a casa pela Brandão. Eu descobri isso na prática. Porque, tipo assim, se você tiver ali com o teu nome em dia, né, com tudo certinho, e você tiver uma boa aprovação, uma boa avaliação, você compra sem entrada. Na verdade é isso, a pessoa precisa cuidar do nome. Cuidar do nome. Ela cuidando do nome, eu vou te dizer que a gente vai buscar o melhor caminho. E buscar o melhor caminho, que eu digo, é da forma mais correta possível, é dando a melhor orientação. Isso é buscar o caminho. O buscar o caminho para o cliente é eu poder te orientar. Olha, não faz desse jeito, faz dessa forma, que é a forma que vai dar certo. Um ponto importante também foi a data da declaração do imposto de renda. Isso. Você falou comigo que tinha uma data limite. Eu tô rindo porque eu fiz no último dia. E é isso também. Foi muito bom, Marcelo, ter tocado nesse ponto. Eu já tava esquecendo de falar sobre isso. O que acontece? O imposto de renda pessoa física, ele é aceito para formalizar a renda do autônomo, mas ele também só é aceito se for declarado dentro do prazo. Qual é o prazo? O prazo agora é 15 de maio. Você pode declarar até 15 de maio. Até 15 de maio. Eu lembro que acho que foi ano passado, né, que eu declarei. Começou em 15 de março e vai até 15 de maio. No meu acho que foi até 30 de maio. Então será que eu tô errando? Aqui, pega meu celular ali pra mim. Eu vou perguntar agora. Tá, vamos consultar. Vamos consultar os universitários. Aí, vamos perguntar porque agora. Foi 30 de maio. E eu me lembro, quando você vai procurando, eu vou falando com eles. Eu me lembro que eu, tipo assim, amanhã eu vou. Ai, meu Deus, surgiu uma reunião importante. Ai, meu Deus, tem que gravar um vídeo em tal lugar. Eu fui no dia 30, se eu não me engano. No último dia, pra resumir, né? No último dia de maio que eu tinha pra poder declarar o imposto de renda. E declarei o imposto de renda, assim, faltando horas pra isso acabar. Verdade. Né? E precisa ser dentro do prazo, tá, gente? Porque a Caixa, ela vê isso. Quando você declara fora do prazo limite da declaração, ela não valida a renda. Você pode... 31 de maio. 31 de maio, não foi? Foi exatamente isso. Foi 15. O último dia de maio. 31 de maio. E aí, o que acontece? A Caixa, ela vai ver a data da declaração. Você pode declarar agora, você pode estar com restrição do nome, você pode querer comprar só em dezembro, mas a declaração precisa ser feita agora. Agora não, né? Até 30 de maio. Porque se fizer dia 1º de junho, a Caixa não aceita mais. E você fazendo 30 de maio, você pode estar com restrição no seu nome, você pode estar com alguns problemas que te impedem a compra nesse momento, mas que é o que eu disse, a gente vai vendo o caminho. E junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A gente até janeiro e fevereiro, porque como a declaração só começa em março, já vai ser a próxima declaração em março de 24, então você tem março de 25, né? 5, Então você vai ter até fevereiro de 25 para comprar com essa declaração que você faz agora até dia 31 de maio. Exatamente. E aí eu declarei nos últimos... você desliga ali nos últimos dias, o telefone da apresentadora tocando. Gente. Sabe por quê? É muito solicitada. Sabe o que é? É muita gente querendo realizar o seu sonho. Isso aí. De comprar a sua casa. E às vezes eu não consigo atender tão rapidinho, porque eu passo o meu telefone mesmo para os clientes, né? Eu dou o meu telefone pessoal e às vezes eu até vejo que as pessoas ficam chateadas. Valéria, você está demorando a responder. Mas é porque é tanto atendimento presencial que às vezes eu falho um pouquinho no WhatsApp, mas no presencial eu não falho não. Vem falar com a Brandão Imóveis aqui na loja. Mas o atendimento também do pessoal da Brandão é maravilhoso. Quando não é, mesmo não sendo diretamente com você, né?
Eu sei que eu me apeguei, que eu fiquei toda hora indo lá e falando acontecer. Não, mas eu vou te dizer, a minha equipe é muito linda, vou te falar. Minha equipe é muito boa. E eu vou te dizer que eles são uma continuidade de mim e do meu pai. Porque, na verdade, eu sou uma continuidade do meu pai. Porque o meu pai é muito melhor que eu. Então, meu pai é muito melhor que eu atendendo, meu pai é muito melhor que eu agilizando, o meu pai é muito melhor que eu fazendo tudo que ele faz lá dentro da imobiliária. E eu sou uma continuidade dele e todo mundo que faz parte da nossa equipe acaba sendo uma continuidade dele também. Então, a gente tem muito um propósito, sabe, Marcelo? A gente tem um propósito de falar a verdade pro cliente. Tocou num ponto importante. Porque, por exemplo, a Valéria, ela foi muito sincera comigo. Por exemplo, olha, Pode Marcelo, desligar, amigo, vai ser melhor. Essa casa aqui, a rua dessa casa aqui não é asfaltada. Ah, Marcelo, essa casa aqui, ela tem a garagem menor do que essa. Sabe, os pontos da casa, ela foi bem sincera. Na verdade, a gente mostra todos os pontos, o que é positivo e o que pode ser negativo ali naquele imóvel, pelo que o cliente demonstra pra gente o interesse dele. Às vezes o cliente quer uma área gourmet gigante e a área gourmet é menor. É isso aí. Entendi, tipo então, isso. dentro, cada empreendimento, todos os empreendimentos têm muitos pontos negativos, mas, tem muitos pontos positivos, mas pode ter um ponto negativo na proposta que o cliente me passa. Então, a gente precisa, assim, deixar de uma forma muito transparente, porque, como eu disse, é uma conquista muito grande. Eu acho que é a maior conquista que a pessoa pode ter. O maior ticket de venda que hoje existe dentro de um mercado o ticket da casa própria. Então, assim, a gente tem um ticket médio de venda muito alto. Então, a pessoa, ela vai conquistar aquilo e pagar por algum tempo. Então, não dá para fazer de qualquer jeito, não dá para não pensar no cliente. Assim, todo colaborador que vai para a imobiliária, toda pessoa da nossa equipe, a nossa meta é a seguinte: primeiro a gente dá, depois a gente recebe. E eu vou te falar que quando a gente vai com esse propósito, Marcelo, as coisas dão muito certo. Porque eu preciso primeiro dar a você a sua realização. E depois eu vou ter o meu de volta. É natural que seja assim. Uhum. Mas eu preciso primeiro pensar em você para depois eu pensar em mim. Entendi. Eu primeiro preciso pensar no CPF para depois eu pensar no CNPJ. E aí, quando eu conquistei, assim, entrar na minha casa, foi um momento muito incrível. Foi lindo. Com os 60 dias que a minha amiga falou, foi esse período que a Valéria me liga. Valéria me liga no 59º dia, no dia 59. Então, acho que a gente vai assinar amanhã. Foi. Aí eu, meu Deus, e eu nervoso. Nervoso, falei, cara, a gente se arruma, que a gente vai gravar vídeo, que não sei o que. Aí cheguei lá, tinha um laço lindo da porta. A menina dos personalizados da loja fez uma lembrança pra mim, mandou pra Brandão me entregar. E aí, tipo assim, a gente também acaba vendo, né, não fugindo um pouco do assunto, mas o poder da influência, né, e quando ela é usada positivamente, como que vai. Mas isso como é importante, esse né? trabalho, né, que, nossa, a gente não tá falando, claro, é maravilhoso, um lanche, um açaí que eu divulgo. A gente tá falando de um imóvel, né, um imóvel, a pessoa comprou um imóvel através disso. E assim, a Valéria, ela me tratou assim como prioridade. Porém, eu reparando os atendimentos dela, ela trata todo mundo como prioridade. Não tem como que ser atenção que ela dá. Então por isso a gente fica meio apaixonado por esse atendimento. Por isso que todo mundo fica te ligando, entendeu? Então é um diferencial aqui da Brandão. E eu até tava conversando contigo no carro, quando às vezes um cliente fala pra mim assim, poxa, eu tô te mandando mensagem, você não tá respondendo. Isso me afeta emocionalmente, porque não é esse o propósito. Então quando o cliente, às vezes, eu demoro um pouco por estar às vezes na caixa assinando, às vezes em algum lugar resolvendo documentação e não vou conseguir responder o cliente, isso me afeta do cliente falar que ele não está se sentindo, porque eu recebo mensagem assim, Marcelo, poxa, Valéria, você está demorando a me responder, caramba. É natural. E isso me afeta emocionalmente porque não é isso que eu quero entregar. E também o não deixar o cliente a ver navios assim, meu Deus, porque assim, a gente sabe que a empresa, ela tem outros clientes.
ela tem outras coisas para fazer. E assim, a todo tempo eu sabia como estava o status da minha negociação. Porque você também todos os momentos fazia contato perguntando. Exatamente. E também é isso que a gente também precisa salientar para o cliente. Como você disse, a gente tem vários processos que a gente passa, não só processo de venda, a gente tem processo de fiscalização, a gente tem processo de legalização, a gente tem processo de sair com o engenheiro para fazer vistoria do imóvel. São muitos processos. Cada a gente passa por muitas etapas. Então, às vezes, o cliente ele quer uma resposta, uma posição do processo, mas ele não pergunta. Mas às vezes, exatamente. E quando a gente pergunta, mesmo que as coisas não tenham andado, ela fala assim, pode ser que faltam tantos dias para acontecer isso. Aí eu pergunto, depois de tantos dias, acontece o quê? O engenheiro? É o quê? E ela vai dando esse passo a passo e a gente não fica no escuro. E essa comunicação nossa foi muito importante para que você ficasse realmente sabendo do seu passo a passo. Eu sou quase um vendedor da Brandão. Quase. Vambora. Porque, tipo assim, eu sei muita coisa. Tô precisando de corretor, Marcelo. Eu sei muita coisa, sabia? Eu consigo instruir muita coisa. Às vezes a pessoa chega perto de mim pra perguntar e eu falo, então, como é que tá o seu nome? Restrição. Eu falo, começa. Você sabe se você tá no Bacen? Eu pergunto. Porque eu lembro nitidamente de falar com o banco, olha, me faz essa dívida no valor integral pra parcelar. Ainda falei na menina no telefone. Se eu descobrir que vocês parcelaram e me deram desconto e eu não consegui comprar minha casa por causa disso, eu vou aí. Porque não pode ter esse desconto. Esse desconto aí é o que vai te deixar lindinho lá no SPC e Serasa, mas vai te deixar com uma restrição, com uma marcação, né? Muito ruim. E não é só pra comprar imóveis, porque eu vi esses dias um vídeo no Instagram, alguém falando que o Bacen, ele te prejudica em outros créditos. Prejudica Em outros... porque o Bacen é o Banco Central. As informações para todo tipo de crédito vêm de lá. Então, quando você é um cliente que é visto... Se eu te pedir um dinheiro emprestado e não te pagar, ou te pagar menos, você vai querer me emprestar de novo? É exatamente isso que acontece com o banco. A mesma coisa é o banco. Eu te peguei um dinheiro com o banco, paguei a menos, ou não paguei, ou quero negociar, o banco não vai. O banco vai me marcar lá como uma cliente de risco ali para todos os outros bancos, que o Banco Central que vai passando todas essas informações, seja cuidadoso, hein? E aí eu lembro que, no dia de pegar a chave. Aí depois que eu peguei a chave, peguei a chave, aquela emoção, aquela coisa, né? Depois que eu peguei a chave, eu inventei que eu ia fazer agregar mais coisas na casa, né? Na verdade, você agregou muito valor na sua casa. Agreguei muito valor na minha casa. Que eu ia, assim, colocar uma lâmpada aqui, colocar um rebaixamento ali, coisas assim, que alguns imóveis têm, outros não, varia do que você escolher. E eu queria agregar algumas coisas, queria mudar a pia, enfim. E eu lembro que nesse período, meu filho, acho que foi uns 3 meses que eu fiz muitas coisas, Muito. Eu fiz muitas coisas pra botar, assim, do jeito... E já tava maravilhosa e eu queria só botar do jeitinho que tem a minha personalidade. Sim. E aí eu lembro que eu ia todo dia na casa. Às vezes a casa vazia, não tinha nada lá. Eu ia lá, abria a porta, olhava, saía. É minha, É minha, sabe? Aquela sensação. Minha. Aí ia na sacada, eu ficava assim, quando eu vier pra cá, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. No dia de me mudar, nossa, que delícia, que sensação boa. O primeiro dia dormindo na minha casa própria. Porque a conquista gera isso, né? Você conquistar é uma coisa muito boa. Você vê que a sua capacidade de conquista é muito grande. É o que impulsiona a gente a trabalhar mais. A gente querer é o que vai impulsionando a gente para que as coisas... a gente dê sempre um próximo passo, né? No pós também tem muitas dúvidas, né? Acontece da gente ter dúvidas. E outra característica muito grande da empresa é que depois que assinou o contrato, vendeu e acabou, a empresa não abandonou. Não. Tive muitas dúvidas. Olha, Valéria, como funciona isso aqui? Isso aqui tal, assim, até alguns jeitos que não eram de obrigação da construtora e da imobiliária, vocês ajudaram em muitas coisas. Mas eu preciso ressaltar, Marcelo, que tudo isso aconteceu porque você em nenhum momento deixou de fazer contato. Porque se você tinha uma dúvida, você perguntava. Se você queria saber do seu processo, você perguntava. E isso também... Eu vou dizer para vocês que é muito importante a gente não perder essa comunicação com o corretor. Ou com o corretor que está lidando com o seu processo, ou comigo mesmo, porque o meu telefone está ali. Valéria, eu não estou conseguindo com você através de mensagem, me liga, porque na ligação vai ser mais fácil. Agora,
Se não mantiver esse contato, eu não sei da sua dúvida. Então, eu não tenho como te dar uma posição do que eu não sei. Porque assim, você tá com uma casa construída, vou usar um exemplo agora, né, que algumas pessoas falam. Uma casa construída ali do zero. Você compra na material de construção uma tomada, instala ela. Aquela tomada ali pode estar com um probleminha. Claro. Se você clicar assim, ela não tá indo até o final. Se eu não contar isso pra imobiliária, pra ela passar pro construtor, alguém vai saber? A construtora, assim, eu digo que a gente sempre vai ser um canal entre o comprador e o construtor. Mas a imobiliária, a Brandão Imóveis, ela faz a negociação imobiliária, ela faz a venda, ela vai buscar com todas as forças a possibilidade da tua conquista. Exatamente. Agora, Valéria, a minha casa tá com um problema. Se você não me passar o problema que tá na sua casa, não tem como ser resolvido. E aí eu me lembro que a gente tinha algum detalhezinho na pia do banheiro. O rabicho do seu banheiro tava vazando. Eles foram lá, viram tudo, entendeu? E me atenderam assim com prontidão. Porque a gente até faz um checklist, mas coisas só vão acontecer durante o uso da imóvel. casa. Se você construir uma casa hoje com um arquiteto, uma grande equipe, depois você vai ver. Não tem como. Que tem alguma coisinha que pode um siliconezinho mal colocado. É verdade. Entendeu? Mal encaixado ou que cedeu. É muito normal isso acontecer. É verdade. Então, tipo assim, tudo é a comunicação. A Brandão tem uma comunicação incrível com o cliente e o cliente precisa ter essa comunicação com a imobiliária. O que é comunicado tem resolução, né? É verdade. Tudo que é comunicado tem solução. É verdade. Então, assim, na verdade, a gente quer muito ressaltar nesse podcast que você é autônomo, que muitas vezes vê que não existe essa possibilidade, esse caminho para você. Essa conquista é muito real. E ela é muito real por você, pelo caminho que você já percorreu e pela Brandão Imóveis também buscar a melhor forma dessa conquista para você. Então, o que eu sempre vou sugerir? A gente vai conversar pelo WhatsApp, a gente vai conversar ali pelo Instagram, mas essa conversa pessoal para a gente entender a história, fazer uma simulação, isso também é muito importante. Eu entendo também que muitos clientes trabalham até tarde, mas a gente trabalha até domingo. A Brandão Imóveis, ela trabalha até domingo, meio-dia. Então, sábado a gente fica aberto até às 6, domingo até meio-dia. Então, existe em algum momento a possibilidade desse encontro. E quando não existe, a gente faz uma chamada de vídeo. Exatamente. Porque eu eu atendo muitos clientes através de chamada de vídeo. Já chorei muito nas chamadas de vídeo com você. Pois é. Chorei de emoção, porque no dia que ela me ligou de vídeo foi o dia da aprovação. E é isso, porque assim, eu quero olhar o cliente, eu quero saber dele assim... eu não quero só aquela pergunta, qual sua renda? Qual sua data de nascimento? Parece um robô. Eu não quero essa coisa robotizada. Eu quero poder, através da chamada de vídeo, quando a gente... Valéria, pra mim é muito difícil, eu trabalho de plantão, isso acontece muito com as pessoas da saúde. Elas têm muitos plantões e quando chegam em casa precisam descansar, né? E a gente faz essa chamada de vídeo e dá muito certo também, tá? E foi assim que, com todo esse apoio, essa amizade que se construiu com a Brandão, né, naturalmente, que eu consegui realizar o meu sonho. E se eu puder deixar uma mensagem para quem tá assistindo, né, nunca desista dos seus sonhos, né? Não se baseie por alguém que não conseguiu, né? Porque às vezes não conheceu a Brandão, né? Corretora de imóveis, imobiliária incrível. E mesmo que tudo assim ao seu redor diga que não, muitas vezes a gente vai olhar com os nossos olhos e pode até achar que não. Mas não desista antes de ouvir uma terceira opinião. Eu conheci pessoas que demoraram para comprar porque não tinha ali tudo regularizado, mas que não desistiram e compraram. E você que está me assistindo, entre em contato com a Valéria, entre em contato com a imobiliária e que eles vão te ajudar a realizar o seu sonho. Quando você se vê dentro da sua casa, vai ser igual a mim. Vai ser uma grande surpresa. A gente vive isso com o cliente, essa emoção. E outro o que vale também a gente ressaltar é o seguinte, que às vezes o cliente no primeiro momento, ele por ele não ter feito o trajeto direitinho, ele pode até receber uma reprovação.
ou uma aprovação condicionada a um valor mais baixo. E mesmo assim, a gente consegue ver o que impactou aquele momento para o cliente não conseguir uma aprovação tão bacana, e a gente consegue ajustar essa história para ali na frente ter uma aprovação. Eu já tive clientes que já foram reprovados e logo em seguida tiveram uma aprovação também, porque geralmente algumas vezes o cliente ele não tem uma aprovação imediata, porque ele já teve lá atrás um histórico que deixou ele marcado, mas a gente consegue buscar onde teve esse problema e consegue mostrar, olha, se você fizer dessa forma, você vai conseguir tirar essa marcação que não tá bacana e transformar para uma marcação positiva, para a gente poder sim realizar o mesmo sonho e chegar na conclusão, que é a conquista, que é o que a gente deseja. É quase mágica. Parabéns pelo trabalho de vocês. Ai, Marcelo, obrigada. Eu fiquei muito feliz assim de ser convidado para falar um pouco do nosso primeiro podcast. No primeiro, fiquei muito feliz em ser convidado. E espero assistir muitas outras pessoas realizando esse sonho. Espero assistir a Brandão decolar ainda mais, né? E quem sabe eu não compro até outra. Ai, compra, vai quitar essa rapidinho, ó. A amortização veio para isso, para fazer o cliente quitar sem juros e conquistar outra. E vou dizer também, não desista do seu sonho. O que o Marcelo falou é muito real. E ele tá falando do sonho dele. E eu tô falando do sonho de muitos outros clientes que a gente viu não desistindo. E hoje, vivendo essa experiência de ter a casa própria. Segurando a chave, tirando a foto. De ter o seu patrimônio, de ter um local para deixar para seus filhos. Um local para sua velhice. Então, assim, é muito importante. Você pode ter certeza que a conquista da casa própria é a maior conquista que você pode ter, é o que de melhor você pode investir. Até porque existe uma valorização desse investimento também muito grande, né? Você hoje compra uma casa por um valor e daqui a um tempo ela já está muito mais valorizada. A minha já tá. A sua já tá. Então, autônomo, esse podcast foi para você. A sua conquista é real e a Brandão Imóveis vai ser a ponte entre você e a realização desse sonho.